Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, eu sou Rebeca Costa, eu sou professora de legislação e nós vamos conversar em mais uma aula acerca de processo civil para o seu concurso do TJ São Paulo. Beleza, galera? Para você que está chegando agora, saiba que você pode ter toda a parte de legislação que está aqui na sua tela, tá? O bloco 2, os conhecimentos em direito, lá na plataforma do Desafiando Concursos, por apenas R$ 39,90. Ou se você quiser apenas o PDF, falar assim, Rebeca, eu gosto mais de estudar por PDF, você também pode adquirir lá na plataforma por R$ 10. Gente, por que os valores são acessíveis? Eu sempre falo isso com os alunos. Porque nós tentamos ao máximo levar um conhecimento de uma forma super acessível. Graças a Deus já tivemos resultados, pessoal de Santos, de São Bernardo do Campo. Então, assim, graças a Deus já tivemos retorno. E esses valores também, eu costumo falar que eles são simbólicos. Eu penso assim, né? Até mesmo para poder nos ajudar a manter a plataforma do Desafiando Concursos, para que a gente continue lecionando esses cursos para vocês. O link da plataforma vai estar aqui na descrição, ou se você quiser também pode nos pedir nos comentários. Beleza, galera? Toda essa parte aqui do bloco de direito. Bom, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que está imperdível. Pessoal, nós vamos começar hoje falando do artigo 147. Beleza? Vamos aqui recapitular rapidamente o que nós falamos no artigo 146. Vamos lá. Quando a pessoa, né, a parte, ela alega que aquele juiz ele está impedido, né, motivos de impedimento ou de suspeição, como que essa pessoa ela vai alegar esse impedimento ou essa suspeição? Basicamente, ela vai fazer isso por meio de uma petição específica. Eu vou até compartilhar aqui no meu material, que eu fiz um comentário com vocês, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. O que eu falei para vocês? Não foi aqui, não. Foi aqui, ó. O que eu falei para vocês? Petição. O que é a petição? É uma peça. Petição, pessoal, nada mais é do que pedir. Quando você olha assim, uma petição inicial, o que é uma petição inicial? É aquele documento, né, aquela peça processual que vai ter ali o endereçamento, então para quem vai, né, para qual juízo vai. Aí você tem lá endereçamento, a qualificação, você vai ter o nome da pessoa, a profissão, né, o RG, CPF, etc. Aí depois você tem lá, os fatos, os fundamentos, aí você vai ter lá o pedido e etc, etc. Então, isso é pedir, né? Quando você fala de petição, é como se você chegasse para o juiz e falasse assim, olha, excelência, eu preciso disso, disso, disso. Só que você não vai chegar para ele assim, né, como eu e você aqui, você está aí do outro lado da telinha assistindo essa aula, você pode chegar para mim, eu posso chegar para você e pedir algo, mas para o juiz não. Isso é feito através do quê? Através de uma petição. Só que aí eu até comentei aqui com os alunos, ó, quando você fala da parte que de alguma forma, eu identifiquei um impedimento, uma suspeição, como que eu faço isso? Através de uma petição. E nessa petição, eu tenho que também informar o que dentro dessa petição? Eu tenho que informar o fundamento, como diz aqui no artigo 146. Eu tenho que indicar o fundamento do motivo daquela recusa. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, o juiz ele está impedido porque eu acho que ele está. Não, ele está impedido por isso, isso e isso. Não, é motivo de suspeição por conta disso, disso e disso. Não é algo que eu acho que ele está. Beleza? Então, o que acontece? É como eu falei com o pessoal, você tem prazo. Qual o prazo em que a parte vai alegar esse impedimento ou essa suspeição através dessa petição específica? No prazo de 15 dias, contado do conhecimento do fato.
Então, aquela parte teve conhecimento daquele impedimento, daquela suspeição, no prazo de 15 dias. Então, a contar desse conhecimento, ela vai indicar através da petição. Beleza, galera? Basicamente isso. Pode ser instruído com documentos e rol de testemunhas. Como eu dei um exemplo para o pessoal, vamos imaginar. O juiz, ele está impedido. Por que o impedimento dele? Porque a parte ré é a instituição de ensino em que ele dá aula, em que ele leciona. Não, eu tenho aqui um rol de testemunhas, por exemplo, né? São professores dessa instituição. Ok? Basicamente o que eu falei com o pessoal. Falei também que o juiz pode tanto acolher esse impedimento ou essa suspeição, vai lá, chega a petição para ele. Se ele realmente, de fato, poxa, aqui, né, suspeição, enfim, beleza, ele vai ordenar a remessa para um substituto legal. Agora, se o juiz olha e fala assim, não, isso aqui não é causa de eu estar impedido ou suspeito. Não tem nada a ver uma coisa, não. A pessoa que fala, a parte alegou que eu estou suspeita porque eu sou amigo da parte ali. Eu sou amigo do réu. Sendo que eu nunca nem vi essa pessoa. Falou que eu sou credor. Não importa. Não tem nada a ver, o juiz tem o direito de apresentar as suas razões? Pode, também no prazo de 15 dias. Do mesmo jeito que a parte pode chegar e falar que ele está impedido ou suspeito, ele também pode virar e falar, não, eu não estou, por isso, isso e isso. Ele pode juntar os seus documentos e o seu rol de testemunha. Beleza? No prazo de 15 dias. E aí, né, dependendo da situação, ou ele vai acolher ou não, senão ele pode apresentar as suas razões. Beleza, galera? Maravilha. Deixa eu pular aqui, então. Aqui fala, tá, de quando o incidente for levado ao tribunal. E aí vai ter a questão se vai acolher, se não vai, se realmente ele vai estar impedido. E aí, se ele de fato estiver impedido, por exemplo, ou suspeito, o tribunal vai condenar o juiz nas custas, vai remeter os autos para um juiz substituto. O juiz pode recorrer da decisão? Pode. Agora, se o tribunal, um exemplo, né? Nossa, realmente esse juiz aqui, poxa, ele está impedido. Poxa, ele está suspeito, ele não poderia estar atuando nesse processo. E aí, o que vai acontecer? O tribunal ele vai ter que fixar um momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Como assim? Eu até dei o exemplo aqui, ó. Vamos supor, cadê aqui, ó? Eu falei com o pessoal o seguinte, aqui nós estamos só recapitulando, tá, pessoal? Para nós podermos ir para o artigo 147. Olha o exemplo que eu dei aqui. Deixa eu ver se tem algum... Peraí. Deixa eu ver aqui se tem outra coisa além da caneta. Acho que não tem. Ó, eu dei o exemplo aqui. Tá o juiz, o Ministério Público e a advogada de defesa, tá? Eu até dei esse exemplo aqui para os alunos lá na plataforma, ó. Tá aqui. Advogada de defesa. Beleza? Bacana. Até aqui o processo está correndo normalmente. O juiz, o membro do Ministério Público, os advogados não se conhecem, não são parentes, não são amigos, são nada. Só que aí a advogada de defesa, ela não atua mais no processo. E aí o que vai acontecer com a parte, com o cliente dela? Vai ficar sem defesa? Não, ninguém fica sem defesa. Aí vamos imaginar. Vão e chamam, como não vai ficar sem defesa, então quem começa a atuar no processo? A Defensoria Pública. Aí vamos imaginar, tá o juiz, tá o membro do Ministério Público e agora está a Defensoria. A Defensoria Pública entrou aqui, ó. Aqui. Tá bem rabiscadinho porque eu tinha feito esse exemplo com o pessoal, tá? A Defensoria entrou aqui. Só que a defensora, um exemplo, né? É esposa do juiz. Então, aqui, ó, a partir desse momento aqui, ó, que está arriscado de amarelo, daqui para frente, o juiz não poderia mais estar atuando, porque foi daqui para frente
que ele se tornou impedido. Daqui para trás, ele não estava impedido. Por quê? Porque estava tudo bonitinho, correndo tudo nos trilhos. Mas daqui para frente, ele se tornou impedido. Aí vamos imaginar que daqui para frente, em que ele estava impedido, ele continua atuando no processo da mesma forma. O que vai acontecer? O tribunal vai decretar a nulidade dele. Os atos praticados a partir do momento que ele se tornou impedido daqui para frente, o tribunal vai decretar a nulidade. Por quê? Porque você concorda comigo que a partir do momento em que ele se tornou impedido, começou a prejudicar o processo? A partir do momento que ele não falou assim, olha, eu estou impedido, estou aqui, né, decretando meu impedimento. Você concorda comigo que daquele momento para frente, que ele já estava impedido, então daqui para trás, normalmente ele podia atuar, mas daqui para frente, houve uma causa de impedimento. Nós vimos no artigo 144. Então, ele não poderia mais atuar no processo, mas ele continuou atuando. O que vai acontecer? O tribunal vai decretar a nulidade desses atos, porque esses atos ficaram prejudicados, porque ele atuou de forma indevida. Ok? Maravilha. Bom, vamos agora para o 147. No 147 diz o seguinte, ó. Quando 2 ou mais juízes, quando eles forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, o primeiro, presta atenção, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro atue nele. Como assim? Vamos supor, vamos imaginar. Vamos lá, ó. Vamos lá fazer desenho, gente. Tem que fazer desenho. Se não fizer desenho, vamos supor, ó, presta atenção. Eu tenho aqui 2 juízes, tá? Que no caso de colegiado e etc. 2 juízes. Vamos imaginar que eles são irmãos. Não, peraí. Melhor. Vamos imaginar que aqui um é pai e o outro é filho. Beleza? Tá aqui o Zé e tá aqui o Zezinho. Os dois, um é pai e outro é filho. Só que aí, ó, o Zé, ele já conhece do processo. O fato dele conhecer do processo, o que vai acontecer? Impede que o filho dele atue. Ó, o primeiro que conhecer do processo. Quem que é o primeiro que conheceu do processo aqui? Foi o pai. O pai conhece do processo. Então, o fato do pai conhecer do processo impede que o outro, que é o filho, tá vendo aqui, ó? Impede que o Zezinho atue. Caso em que o segundo, que é o filho, ele vai se excusar, então ele não vai poder atuar e ele vai ter que remeter os autos ao seu substituto legal. Ó, ou seja, como é que vai ficar? Deixa eu fazer um desenho melhor, porque eu fiz correndo. Vamos supor, ó, tá aqui, deixa eu desenhar bonitinho, tá? Minha mãe falou assim que eu tenho que procurar um curso de artes para aprender a desenhar, porque eu desenho muito feio, gente, é verdade. Ó, tá aqui o pai e o filho. Beleza? Vamos supor, processo, enfim, pensa um número de um processo aí. O pai aqui, ele conhece o processo. O fato dele conhecer o processo impede que o seu filho impede que ele atue.
Porque o primeiro aqui já conhece do processo. Então, impede que esse aqui atue nele. Então, o que ele vai ter que fazer? O filho aqui, ó, ele vai ter que remeter ao seu substituto. Entendeu? Ó, o primeiro que conhecer, quando 2 juízes ou mais forem parentes, eles são parentes. Pai e filho. São pai e filho. O primeiro que é o pai, conhece do processo. O fato do pai conhecer o processo impede que o outro, que é o filho, nele atue. Então, impede que o filho atue. Então, nesse caso, o que é filho tem que remeter os autos ao seu substituto legal. Beleza? Maravilha. Aplicam-se também, olha o artigo 148. Olha a quem também vai se aplicar os motivos de impedimento e suspeição. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição a quem? Ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais imparciais no processo. Gente, por quê? Ai, Rebeca, por que não é só para o juiz os casos de impedimento e de suspeição? Gente, porque todo mundo dentro do processo precisa ser ao máximo imparcial. Entende? Então, o fato de todos serem imparciais faz com que o processo venha correr de uma forma, vamos pensar assim, de uma forma limpa. Beleza? Então, o 148 vai falar aqui, os motivos de impedimento e os motivos de suspeição também se aplicam membro do MP, auxiliares da Justiça e os demais sujeitos imparciais do processo. Beleza? Bora lá, ó. Parágrafo 1º do 148. O parágrafo 1º do 148 vai dizer o seguinte, que a parte interessada, ela deve arguir o impedimento à suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, foi o que nós já falamos. Na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Por quê, gente? O que é os autos? Né? Os autos do processo. Vamos aqui voltar? Vamos voltar aqui? Eu costumo falar com o pessoal, eu falei muito isso com o pessoal de São Bernardo do Campo, né? Que na época eles também tiveram processo civil na prova deles. Eu costumo dizer que um processo judicial, tá? Eu costumo falar que o processo judicial, ele é uma verdadeira conversa. Ó. O que é um processo? É uma conversa. É uma conversa. Se é uma conversa, eu tenho que ter o quê, gente? Eu tenho que ter momentos de fala. Concorda comigo? Já viu uma discussão? Quem aí já viu uma discussão? Sabe aquele momento que você não sabe quem está falando? É aquela confusão, você não sabe quem é fulano, quem é ciclano, quem é beltrano. Então, dentro do processo judicial, tem uma ordem. Então, tem um momento de se falar, tem um momento de se manifestar no processo, tem um momento de apresentar isso. Então, o processo, ele é uma coisa organizada. Beleza? Maravilha. E aí, como que as partes se comunicam no processo? Através das peças processuais. É aqui, ó. É aqui. As peças vêm. Ó, deixa eu só colocar aqui só um exemplozinho, tá? Para vocês verem. É basicamente isso aqui, ó. Tá aqui. Só para vocês verem, tá? E aí, como fica? Aqui nesse cantinho do lado esquerdo, fica aqui um exemplo. Inicial. Aí vem o quadradinho, né? As folhas, enfim. Só para você entender, tá? Manifestação. Manifestação. Aí vai lá, folhas X.
contestação. Não, deixa eu fazer aqui na ordem bem certinha aqui para vocês entenderem. Certinho assim, né? Que não é um processo, né? Dá pra gente ir na mente mesmo. Aí vem a inicial, aí vem os documentos. Beleza. Tá, maravilha. Aí depois vem lá, decisão. Decisão de quem? Do juiz. Como que o juiz fala no processo? Através de decisão. Né? Despacho, enfim. Aí vem, só o exemplo, né? Ai, nossa, olha, tá faltando isso. Aí tem também a manifestação do Ministério Público. Ai, tá faltando isso, isso e isso. Beleza, tem que emendar a inicial. Bacana. Só que aí vem aqui, ó, a manifestação do Ministério Público. Bacana. Aí depois vem, tem que emendar isso aqui na inicial. Beleza. Aí vem uma emenda, a inicial. Ai, tá faltando esse documento, tá faltando isso. Beleza. O advogado vai fazer uma peça bonitinha, né, indicando, e depois ele vai anexar o documento que está faltando. E aí vai vir contestação, em réplica e etc. Isso aqui a gente não vai falar agora, é só para você entender que o processo é uma conversa. Vem aqui, olha, abre-se, né, abre vista lá, abre vista para o Ministério Público. O Ministério Público se manifesta. Vem aqui, vamos supor, né? A defensoria vai se manifestar em tantos dias, né? O prazo de tantos dias, vai lá e se manifesta. Olha, abra-se vista para apresentar as suas alegações finais, vai lá. Então, tudo você tem esses prazos. É como se eu falasse, é como se fosse uma conversa de WhatsApp. É como se fosse uma conversa de WhatsApp. Ou seja, vamos supor, eu mando uma mensagem para minha mãe. Fala, mãe, eu preciso... Nossa, mãe, tem como a senhora me responder agora? Aí passa 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, um dia minha mãe me responde. Tá percebendo? Você tem um prazo aqui. Você mandou uma mensagem, tem um prazo. Então, dentro de um processo, é assim. É essa conversa. Então, na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, o que é autos? É o processo. A gente chama de autos do processo. Ali, então, a parte vai arguir acerca do impedimento da suspeição. Beleza? Bom, parágrafo 2º. O juiz, ele mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de quantos dias? 15 dias, e facultando a produção de prova quando necessário. Ok? Terceiro, nos tribunais, a arguição que se refere ao parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno, porque os tribunais, eles possuem o quê? O seu regimento interno. Aqui, a parte, ela vai alegar, ela vai arguir esse impedimento por meio de uma petição fundamentada e devidamente instruída. Quando eu estiver falando de impedimento ou suspeição em casos de tribunais, aí já vai ter que ser de acordo com o regimento interno. Ok? Bom, o disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição quando estiver falando de testemunha. Beleza? Maravilha. Artigo 149. Gente, só um minutinho, tá? Fica falando, dá uma sede. Bora lá. Vamos agora para os auxiliares da justiça. Quem são auxiliares da justiça? O que é um auxiliar? É o que ajuda, né? Auxilia. O próprio nome, aí você vai falar, Rebeca, o próprio nome já diz, né? Auxilia. Então, do mesmo jeito, eu tenho os auxiliares de quem? Da justiça. Que eles possuem o quê? Atribuições pelas normas de organização judiciária. Quem são esses auxiliares? O 149 cai em prova? O que você acha? Sim, não, talvez, não sei. Sim e muito. Quem são os auxiliares da justiça? O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, tá vendo? Aí o que é auxiliar? Ele vai auxiliar no andamento do processo. Ele vai lá, vai fazer a intimação. O perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de
avarias, beleza? Não precisa se preocupar. Se você aqui, ó, quiser tirar eventualmente um print para ficar mais fácil para você, fica à vontade, tá? E eu estava até comentando com o pessoal na plataforma que para vocês, gente, aqui isso que eu vou falar para vocês, eu não ganho nada com isso, tá? Nada de comentando mesmo por consideração a vocês. Se vocês quiserem, pessoal, ver a legislação, até mesmo adquirir a legislação, eu acho que agora está suspenso, mas vão olhando diariamente na Livraria do Senado. A Livraria do Senado, eles possuem legislações lá, assim, a valores muito baixos, tá? Dê depois uma olhadinha. Teve ali, eu tenho uma edição da Constituição, a mais recente, eu acho que eu paguei R$6, bem baratinho, tá percebendo? Então, dica aí importante. Vamos resolver questões? E aí, quem topa? Bora! Situação hipotética. Incumbido de se manifestar tecnicamente sobre o conteúdo de laudo elaborado por perito judicial e anexado a processo movido contra a Fazenda Pública, o calculista de determinada procuradoria estadual constatou que o referido perito era sócio da pessoa jurídica que figurava como parte autora da demanda. Nessa situação, está configurada a hipótese legal de impedimento do perito, devendo o calculista, além de elaborar a sua manifestação acerca do laudo, alertar o procurador responsável acerca do vício identificado. Então, vamos lá, ó. Situação hipotética. Vamos lá. O perito judicial, ok, elaborou ali, ok, o seu laudo, e anexado ao processo contra a Fazenda, o calculista de determinada procuradoria constatou que esse perito era sócio da pessoa jurídica que figurava como parte autora. Então, vamos lá. Você tem a parte autora do processo. E aí, esse perito é sócio dessa pessoa jurídica. Ou seja, é sócio dessa empresa que está figurando como parte autora nessa demanda. E aí? Podemos dizer que, nesse caso, eu posso ter a hipótese de impedimento do perito, devendo o calculista, além de elaborar a manifestação, alertar o procurador ou não? Ou seja, o perito está ou não impedido pelo fato de ser sócio da empresa, daquela pessoa jurídica que está como parte autora no processo? E aí, o que você acha? Certo. Olha aqui. Vamos voltar aqui, ó, no 148, porque aqui tá pequenininho, tá? Ó. 148. Os casos de impedimento e os casos de suspeição também se aplicam aos auxiliares da justiça. E olha aqui, ó, o 149, o escrivão, o chefe oficial, o perito. Então, o perito, ele está o quê? Impedido, ó. Por quê? Porque ele é auxiliar da justiça e, de acordo com o artigo 148, os casos de impedimento e suspeição também se aplicam a eles. E olha o artigo 144, inciso 5, do impedimento. Quando for sócio de pessoa jurídica parte no processo. Então, quando eu tenho um exemplo, eu tenho lá o juiz, ele é sócio de uma pessoa jurídica que é parte no processo. Se eu falo que os casos de impedimento e suspeição também alcançam esses auxiliares da justiça, a partir do momento que eu falo que existe um impedimento para o juiz, isso significa também que esse impedimento ele vai para os auxiliares da justiça. Então, se o perito ele era sócio dessa pessoa jurídica, de acordo com o artigo 144, inciso 5, está impedido.
Rebeca, mas o artigo 144 fala do impedimento do juiz. Verdade. Mas o artigo 148 fala o seguinte, olha, sabe aqueles motivos lá de impedimento e de suspeição que você estudou? Esses motivos, eles também se aplicam para os auxiliares da justiça. Beleza? Maravilha. Mais uma. O impedimento e a suspeição são institutos jurídicos processuais que objetivam garantir a imparcialidade dos julgamentos, é o que eu falei para vocês. O ordenamento jurídico pátrio prevê que os motivos de impedimento e suspeição são aplicáveis aos juízes, membros do Ministério Público, auxiliares da Justiça e dentre outros. Nesse contexto, considera-se suspeito para o direito processual civil aquele que, letra A, for tio de uma das partes, letra B, for amigo íntimo de uma das partes, letra C, for herdeiro de uma das partes presentes no processo, letra D, prestar depoimento como testemunha no processo em questão. E aí? Letra B. Vamos lá. Artigo 100... deixa eu colocar aqui. Artigo 144 e artigo 145. Artigo 144, causas de impedimento. 145, suspeição. Beleza? O que a gente conversou em uma das aulas? Casos de impedimento é uma coisa muito objetiva. Parente, é sócio da pessoa jurídica, trabalha na instituição de ensino, e aqui, e aquilo. A suspeição é algo muito subjetivo. Amigo íntimo das partes. O que é um amigo íntimo? Eu chego lá e falo, olha, o juiz está suspeito. Por quê? Porque ele é amigo íntimo da parte. Amigo íntimo? Por quê? Exemplo, né? E é porque teve um dia que os dois se encontraram, por exemplo, né? Os dois estavam andando no shopping, as duas famílias, e aí eles tiraram uma selfie. São amigos íntimos. Amigos íntimos? Mas por que eles tiraram essa selfie juntas? É porque... é porque as duas, né, porque as duas menininhas das duas famílias, cada um tem um filho. As duas menininhas estudam na mesma sala. Estudam na mesma escola, na mesma sala. Então, isso significa dizer que o juiz é amigo íntimo da outra parte? Só porque a filha ali dos dois estuda na mesma sala, na mesma escola? Por que isso seria coisa de amizade? Tá lá, o juiz, Zezinho, e a parte é o Mévio. Zezinho e o Mévio. Zezinho tem uma filha. Mévio tem uma filha também. A filha do Zezinho e do Mévio estudam na mesma sala, na mesma escola. Isso significa dizer que o Zezinho e o Mévio são amigaços. Não, as filhas só estudam na mesma sala. Entende? Por isso que agora, se o juiz ele se sente suspeito por isso, não, eu vou... Tudo bem, não sei, enfim. Mas será que seria uma questão de, poxa, eles são amigos íntimos, sendo que os dois não trocam uma palavra? Só as filhas que estudam na mesma escola? Beleza? Maravilha. Artigo 150. Deixa eu ver aqui até onde vai. Gente, eu vou fazer o seguinte. Já batemos aqui 33 minutos. Gente, essas aulas estão voando, beleza? Vou fechar aqui no artigo, no caso 149, né? Até onde nós vimos, beleza, pessoal? Eu espero que de coração vocês estejam gostando dessas aulas que estão sendo feitas com muito carinho para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa aula, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.